Você olha para sua família e vê todo mundo lutando contra a mesma batalha, todo mundo quebrado financeiramente, ou todo mundo preso em vícios, ou todo mundo carregando um peso que parece impossível de tirar, e aí alguém na igreja te falou: isso é maldição hereditária, você herdou o pecado dos seus antepassados. Mas eu vou te revelar algo agora que pode destruir essa crença. Existe um versículo na Bíblia que 90% dos pregadores não citam quando falam de maldição hereditária. E quando você descobrir qual é, tudo vai fazer sentido. Fica até o final porque eu vou te mostrar 3 sinais claros de que o que você chama de maldição pode ser outra coisa completamente diferente. E o terceiro vai te surpreender. Mas antes de a gente chegar nesse versículo escondido, precisa entender onde essa história começou. E olha que interessante. Tudo começa com um momento dramático no deserto, há mais de 3.000 anos atrás. Imagina a cena, milhões de pessoas acampadas ao redor de uma montanha fumegante. O Monte Sinai está pegando fogo. Tem trovões, relâmpagos, a terra tremendo. O povo de Israel está com medo. E lá no topo da montanha, Moisés está cara a cara com Deus. E Deus está entregando para ele os 10 mandamentos, as leis que vão governar aquele povo. E no meio desses mandamentos, Deus fala algo que até hoje causa confusão. Êxodo 20, versículo 5. Deus diz: Eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Espera, Deus está dizendo que vai punir os filhos pelos pecados dos pais? Parece que sim, né? Mas calma. Tem algo aqui que a maioria das pessoas não percebe. E isso muda tudo. Primeiro detalhe: aquela sociedade não era como a nossa. Naquela época, família não era pai, mãe e 2 filhos morando num apartamento. Família era a tribo inteira, 4, 5 gerações vivendo juntas no mesmo acampamento. Bisavô, o avô, o pai, os filhos, os netos, todo mundo debaixo das mesmas tendas. Então, quando um pai decidia abandonar a Deus e montar um altar de ídolo ali no meio do acampamento, não era uma escolha individual, era uma decisão que afetava todo mundo. As crianças cresciam vendo aquilo. Os adolescentes participavam dos rituais, os jovens achavam que aquilo era normal, e aí, quando se tornavam pais, faziam a mesma coisa com os próprios filhos. Não era maldição mágica caindo do céu, era imitação, era aprendizado, era repetição de padrão. Os filhos copiavam o pecado do pai e aí sofriam as consequências do próprio pecado, não do pecado do pai. Sacou a diferença? Segundo detalhe, e esse aqui é crucial. Deus disse: daqueles que me odeiam. Não está falando de qualquer erro. Não é sobre tropeçar, cair, pecar sem querer. Deus está falando de ódio sistemático contra ele, de rebelião intencional, de idolatria passando de geração em geração como estilo de vida. Mas aqui vem o terceiro detalhe, e esse a maioria dos pregadores esquece de mencionar. Logo depois, no versículo 6, Deus diz: E uso de misericórdia até 1.000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Espera aí, faz as contas comigo. 3 ou 4 gerações de consequência do pecado versus 1.000 gerações de misericórdia para quem obedece. Deus está mostrando que o coração dele pende muito mais para abençoar do que para punir. A consequência do mal é curta, a bênção do bem é eterna. Isso muda completamente como você lê esse versículo. Mas aqui é onde a história fica interessante. 800 anos depois desse dia no Monte Sinai, algo aconteceu que mudou tudo. O povo de Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia, Jerusalém tinha sido destruída, o templo tinha virado pó, e o povo estava sofrendo longe de casa como escravos numa terra estranha. E sabe o que eles começaram a fazer? Criaram um ditado popular para jogar a culpa no passado. Eles diziam assim: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Traduzindo, nossos avós pecaram, e nós é que estamos pagando o preço. É maldição hereditária. A culpa não é nossa. E foi aí que Deus resolveu esclarecer de uma vez por todas. Através do profeta Ezequiel, Deus falou algo tão revolucionário que destruiu essa crença pela raiz. E esse é o versículo que a maioria dos pregadores não cita. Ezequiel 18, versículo 20. Nota aí. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Deixa eu repetir devagar porque isso é poderoso. O filho não levará a iniquidade do pai,
Você não vai ser punido pelo que seu pai fez. Você não vai sofrer eternamente por causa das escolhas do seu avô. Cada pessoa responde pelos próprios atos. Mas espera. Se Deus deixou isso tão claro em Ezequiel, por que milhões de cristãos ainda acreditam em maldição hereditária? Por que pregadores ainda fazem sessões de quebra de maldição de família? Aqui é onde a gente precisa fazer uma distinção crucial. E essa distinção vai mudar a sua vida. Existem três coisas que as pessoas confundem com maldição hereditária. E quando você entende a diferença, tudo muda. Primeira coisa, mentalidade não é maldição. Se na sua família todo mundo é pobre, gerações e gerações vivendo quebrado, não tem um demônio de pobreza amarrando vocês, mas tem algo real acontecendo. Tem crenças sobre dinheiro que passam de pai para filho como se fossem verdades absolutas. Dinheiro é difícil de conseguir. A gente nunca vai ter. Rico é tudo ladrão. Deus quer a gente pobre para ser humilde. Se você cresceu ouvindo essas frases, elas entraram na sua mente como verdade. E aí você age de acordo com o que acredita. Você não poupa porque acredita que nunca vai ter mesmo. Você não investe porque acredita que dinheiro é pecado. Você trabalha duro, rala de sol a sol, mas continua quebrado porque sua mente foi programada para escassez. E tem mais. Ninguém te ensinou educação financeira. Ninguém te explicou como funciona juros, orçamento e investimento. Então você comete os mesmos erros que seu pai cometeu. Gasta tudo que ganha. Compra no crediário pagando o dobro. Se afunda em dívida quando vem um imprevisto. Isso não é maldição espiritual. É mentalidade de escassez somada com falta de conhecimento. E isso não se quebra com sessão de libertação. Isso se quebra com renovação da mente. Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você precisa aprender a pensar diferente sobre o dinheiro. Precisa buscar conhecimento financeiro. Precisa mudar padrões de comportamento. E ensinar seus filhos diferente. E olha que interessante, a Bíblia está cheia de sabedoria prática sobre isso. Provérbios 21:5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas todo apressado certamente cai na pobreza. Planejamento, diligência, não é sorte, não é maldição, é sabedoria prática. E Oséias 4:6 diz: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não foi demônio, foi falta de conhecimento. Segunda coisa, consequência não é maldição. Se na sua família todo mundo luta contra vícios, alcoolismo, drogas, não tem uma força espiritual obrigando vocês a isso, mas tem um ciclo real acontecendo. Uma criança cresce vendo o pai bêbado, vê as brigas, sente o medo, a casa sempre tensa, e ela aprende, sem ninguém ensinar, que quando a vida aperta, quando a dor vem, quando o problema chega, a solução é beber, é fugir, é se entorpecer, porque foi o único modelo que ela viu. Quando essa criança cresce e enfrenta os próprios problemas, o que que ela faz? Repete o padrão. Não porque tem um demônio de alcoolismo que pulou do pai para ela, mas porque é o único caminho que ela conhece. É comportamento aprendido, é padrão emocional repetido, e aí quando ela tem filhos, o ciclo continua. Os filhos crescem vendo a mesma coisa e aprendem a mesma forma destrutiva de lidar com dor. Isso não se quebra com ritual de libertação. Isso se quebra com cura interior, com tratamento, com aprender novos padrões, com decidir conscientemente, eu vou fazer diferente, eu não vou repetir os erros do meu pai. Terceira coisa, e essa aqui eu preciso falar com sensibilidade, porque em todas as situações que a gente passa, provavelmente alguém vai ouvir isso e pode estar vivendo essa dor nesse exato momento. Se na sua família existe um padrão de tristeza profunda, de desânimo que não passa, de pensamentos de desistir de tudo, eu quero que você saiba uma verdade libertadora. Isso não é maldição espiritual que você herdou dos seus antepassados, mas também não é fraqueza espiritual, e definitivamente não é falta de fé. A Bíblia mostra que até homens poderosos de Deus passaram por isso. Elias, um dos maiores profetas de Israel, tinha acabado de viver uma vitória espiritual gigantesca no Monte Carmelo. Fogo desceu do céu. 450 profetas de Baal foram destruídos. Foi um milagre tremendo. O poder de Deus se manifestou de forma sobrenatural. E logo depois disso, o que aconteceu? 1 Reis 19. Elias fugiu para o deserto, sentou debaixo de um zimbro e pediu para Deus tirar a vida dele. Um homem cheio do Espírito Santo, usado por Deus poderosamente, querendo morrer, como é possível?
E sabe o que Deus fez? Não mandou ele orar mais forte, não repreendeu o demônio de depressão, não disse que era falta de fé ou pecado escondido. Deus mandou um anjo levar comida e água para ele e disse: Levanta, come, bebe e dorme, porque o caminho é longo demais para ti. Deus cuidou do corpo dele primeiro, porque às vezes o problema começa no corpo, no cansaço extremo, no esgotamento, no desequilíbrio, não só no espírito. Se na sua família esse padrão se repete, pode ser várias coisas. Pode ser química do cérebro que precisa de tratamento médico, pode ser trauma não resolvido passando de mãe para filha através de padrões aprendidos de lidar com dor, pode ser pensamentos destrutivos que foram ensinados sem ninguém perceber, pode ser um ambiente emocionalmente pesado onde ninguém aprendeu a processar sofrimento de forma saudável. E a solução não é escolher entre oração ou tratamento. É oração mais tratamento. É fé mais ajuda de profissionais que Deus preparou para isso. É buscar um médico quando necessário. É buscar apoio psicológico. É buscar ajuda na igreja. É cercar essa pessoa de amor genuíno, de cuidado constante, de esperança renovada dia após dia, porque Deus usa pessoas capacitadas, usa conhecimento médico, usa recursos que Ele mesmo criou para trazer cura integral. Isso não é maldição que se quebra no ritual. Isso é sofrimento real que precisa de cuidado em todas as áreas, espiritual, emocional, física. E Deus quer te curar, não necessariamente através de uma sessão de libertação, mas através de cuidado amoroso, de tratamento adequado, de renovação gradual da esperança. E se você está enfrentando isso agora, ou conhece alguém próximo que está passando por essa luta, por favor, não enfrenta sozinho, busca ajuda. O CVV, Centro de Valorização da Vida, no número 188, funciona 24 horas por dia, todos os dias, de graça. Conversa com alguém de confiança. Não guarda isso só para você, porque você não está sob maldição nenhuma. Você está em meio a uma batalha real e Deus quer te ajudar a sair dela vitorioso, com as mãos de pessoas certas que Ele vai colocar no teu caminho para te socorrer. Mas agora vem a pergunta que está queimando a sua cabeça. Se não é maldição, então por que que a Bíblia fala em quebrar jugo? Por que que Jesus disse que Ele veio libertar os cativos? Aqui é onde tudo se conecta. Existe sim um jugo que precisa ser quebrado, mas não é jugo dos seus antepassados. É o jugo do pecado. É a escravidão que pesa sobre toda a humanidade desde que Adão caiu no Éden. E deixa eu te contar o que aconteceu na cruz. Porque ali aconteceu algo que mudou tudo para sempre. Jesus Cristo, o Filho de Deus, sem pecado nenhum, foi pregado no madeiro. E naquele momento terrível e glorioso ao mesmo tempo, todo o pecado da humanidade foi colocado sobre ele. Toda a culpa de todos os tempos, toda a vergonha, toda a condenação, toda a maldição que pesava sobre a raça humana inteira por causa da queda de Adão, tudo foi despejado sobre Jesus naquelas horas de agonia. E Paulo explica isso de forma poderosa em Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus tomou sobre si a maldição. Ele se tornou maldição no lugar da gente. Ele pagou o preço que a gente nunca conseguiria pagar. Ele quitou uma dívida infinita que estava sobre nós. E quando ele gritou do alto da cruz: Está consumado, não era só uma frase dramática de quem está morrendo, era uma declaração legal no tribunal do céu. Era um anúncio oficial. Acabou. Tá pago. A dívida foi quitada integralmente. Não resta nada a ser pago. Então escuta isso com atenção. Se você é cristão verdadeiro, se você nasceu de novo, se você entregou sua vida para Cristo de coração, não existe maldição hereditária sobre você. Não existe. Porque você foi comprado com preço de sangue. Você foi resgatado da maldição. Você foi trasladado do reino das trevas para o reino da luz. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo. Não algumas coisas. Tudo se fez novo. Sua linhagem espiritual mudou completamente. Você não é mais só descendente de Adão. Você é filho de Deus. Você não herda mais maldição. Você herda bênção. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Romanos 8, verso 1. E esse aqui é poderoso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Zero.
Isso inclui maldição, isso inclui amarração, isso inclui qualquer força espiritual negativa que o inimigo tente jogar sobre você. Se você está em Cristo, você está livre. Ponto final. Mas então por que ainda tem pregadores ensinando sobre quebra de maldição hereditária? Por que tem tantas igrejas fazendo sessões de libertação para renunciar pecados de bisavós? Porque, e isso é triste, muita gente misturou ensino bíblico com tradição religiosa, com medo espiritual, com superstição disfarçada de espiritualidade e criaram uma teologia que mantém o cristão sempre aprisionado, sempre procurando qual pecado ancestral precisa ser descoberto, sempre achando que a cruz não foi suficiente. Mas pensa comigo com lógica simples. Se a cruz de Cristo não foi suficiente para te libertar de todo pecado, de toda maldição, de toda condenação que poderia existir, então a obra de Cristo foi incompleta. Então Jesus falhou. E a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Hebreus 10:14. Porque com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Uma oferta. A cruz foi completa, foi perfeita, foi totalmente suficiente. Não precisa de mais nada. Agora, presta atenção, porque esse ponto é importante e muita gente confunde. Não existe maldição hereditária, mas existe influência espiritual negativa quando a família toda vive em rebeldia contra Deus. Se sua família pratica macumba, ocultismo, feitiçaria e idolatria, isso abre portas espirituais reais, e através dessas portas abertas, forças demoníacas ganham acesso e trazem opressão. Mas isso não é maldição que você dá automaticamente pelo sangue. É que o ambiente espiritual onde você cresceu estava contaminado, tinha portas abertas. E a solução não é um ritual complicado de 20 etapas. A solução é arrependimento genuíno, é renunciar conscientemente a todo envolvimento com essas práticas, é fechar as portas que foram abertas, é se entregar completamente a Jesus Cristo. E quando você faz isso, o sangue de Jesus te cobre totalmente, e nenhuma força das trevas tem mais direito legal sobre você. Mas aqui vem algo que precisa ficar cristalino. Liberdade de maldição não é a mesma coisa que isenção de consequência. Se você está vivendo em pecado deliberado, você vai colher as consequências desse pecado. Gálatas 6:7. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não é maldição. É lei natural da semeadura plantada por Deus na criação. Você semeia na carne, você colhe corrupção da carne. Você semeia no espírito, você colhe vida eterna. É causa e efeito. É responsabilidade pessoal. E tem outra coisa. Mesmo sendo totalmente livre de maldição através de Cristo, a gente ainda vive num mundo caído. Ainda temos corpo mortal. Ainda enfrentamos dificuldades reais. Doenças acontecem. Crises financeiras acontecem. Relacionamentos passam por tempestades. Problemas existem. Mas não é maldição sobre você. É a realidade de viver num planeta que está gemendo, esperando a redenção final que ainda vai acontecer. A diferença é que agora a gente não enfrenta essas coisas sozinho, desesperado. A gente tem o Espírito Santo morando dentro de nós. A gente tem a promessa viva de que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. A gente tem a certeza absoluta de que no final da história a gente vence. Então vamos ser extremamente práticos agora. Como você lida com esses padrões destrutivos que se repetem na sua família há gerações? Vou te dar 5 passos práticos e concretos, e nenhum deles envolve sessão de quebra de maldição. Passo 1. Reconhece que não é maldição espiritual. Tira o poder do medo. Para de procurar demônio onde não tem. Você não está amarrado espiritualmente pelos pecados dos seus antepassados. Você não herdou condenação através do DNA. Você é livre em Cristo. Quando essa verdade entra no seu coração de verdade, 50% do problema já foi resolvido. Passo 2. Renova sua mente completamente. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. As crenças erradas que você aprendeu desde criança precisam ser arrancadas pela raiz e substituídas pela verdade da palavra de Deus. Se te ensinaram que dinheiro é sujo e Deus quer você na miséria, vai na Bíblia descobrir o que ela realmente diz sobre prosperidade. Se te ensinaram que buscar ajuda profissional é falta de fé, entende que Deus usa médicos, psicólogos, conselheiros que Ele mesmo capacitou. Passo 3. Busca conhecimento de forma intencional.
Oséias 4:6 é claro. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Se é problema financeiro que se repete, busca educação financeira. Lê livros, faz cursos, aprende. Se é problema emocional, busca tratamento adequado, terapia, acompanhamento. Se é vício, busca grupos de apoio, tratamento especializado. Conhecimento é poder que te liberta da ignorância. Passo 4. Muda teus padrões conscientemente, para agora mesmo de fazer exatamente o que seu pai fazia, esperando que o resultado seja diferente. Isso é definição de insanidade. Se ele gastava tudo sem planejar, você começa a poupar e fazer orçamento. Se ele não planejava o futuro, você traça metas e trabalha com estratégia. Se ele fugia dos problemas com vícios, você enfrenta os problemas com coragem e fé. Mudança de comportamento consistente gera mudança de resultado inevitavelmente. Passo 5. Ensina teus filhos de forma completamente diferente. Esse aqui é o mais importante de todos. Você pode ser a geração de transição que quebra o ciclo e inicia um padrão novo de bênção. Ensina teu filho a pensar diferente sobre dinheiro, sobre problemas, sobre fé, sobre vida. Ensina a ele princípios bíblicos de sabedoria. E quando ele crescer, ele não vai repetir os erros das gerações anteriores. Ele vai iniciar uma nova linhagem de sabedoria. E olha que poderoso. A Bíblia está cheia de exemplos de gente que quebrou ciclos familiares destrutivos sem nenhuma sessão de libertação, só com fé genuína, sabedoria prática e ação consistente. José do Egito, família completamente disfuncional, pai que tinha favoritos, irmãos consumidos por inveja que chegou ao ponto de vender o próprio irmão como escravo. José tinha todo motivo para repetir padrões de amargura, vingança, disfuncionalidade. Mas ele não ficou lá no Egito esperando alguém fazer sessão de quebra de maldição de família problemática. Ele trabalhou, aprendeu, prosperou através de integridade e sabedoria. Quebrou o ciclo, se tornou governador do Egito. E no final, quando teve chance de se vingar dos irmãos, escolheu perdoar e restaurar. Iniciou um padrão novo. Ruth, a Moabita, viúva jovem, pobre, estrangeira numa terra que não era dela, sozinha, sem perspectiva nenhuma, vinha de Moabe, uma nação amaldiçoada. Tinha todo motivo para se sentir condenada, mas ela não acreditou em maldição sobre a vida dela. Ela trabalhou duro nos campos, agiu com sabedoria e humildade, confiou no Deus de Israel e quebrou qualquer ciclo de pobreza e maldição que pudesse existir. Não só prosperou, como se casou com Boaz, um homem rico e temente a Deus, e se tornou bisavó do rei Davi e ancestral direto de Jesus Cristo. Não foi milagre instantâneo sem esforço. Foi sabedoria prática, aplicada com fé perseverante. Davi, o caçula esquecido, último de 8 irmãos, rejeitado pelo próprio pai. Quando o profeta Samuel chegou para ungir o próximo rei, o pai nem lembrou de chamar Davi. Ele estava lá no campo cuidando das ovelhas, invisível e desprezado. Davi podia ter acreditado na maldição de ser o filho rejeitado, que não vale nada, ou esquecido. Mas ele não acreditou. Ele confiou em Deus no campo, sozinho, adorando, crescendo em fé. Enfrentou o gigante Golias quando todos os guerreiros experimentados tremiam de medo. Venceu batalhas e se tornou o maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Quebrou o padrão de rejeição e se tornou amado. Então olha a diferença gigantesca de mentalidade. Se você acredita em maldição hereditária sobre você, você fica passivo, esperando que alguém ore por você com unção especial, esperando um ritual que te liberte magicamente. Você se vê como vítima em defesa de forças ancestrais que você não consegue controlar. Mas quando você entende com clareza que é um ciclo comportamental e mental, que se quebra com sabedoria, conhecimento e ação dirigida por Deus, você vira protagonista da sua história. Você busca solução real. Você aprende o que precisa aprender, você muda o que precisa mudar, você cresce onde precisa crescer e você quebra o padrão de uma vez por todas. Agora eu quero falar direto, olhando nos seus olhos, com você que veio assistir esse vídeo procurando desesperadamente por libertação de maldição hereditária. A verdade que vai te libertar de verdade não é um ritual de 20 etapas. Essa verdade simples e poderosa. Se você está em Cristo Jesus, você é completamente livre. Livre de verdade. Livre de forma total. Jesus já quebrou toda a maldição que poderia existir quando ele morreu na cruz do Calvário. O que você precisa agora não é mais uma sessão de libertação espiritual.
É crer de coração na obra completa e perfeita da cruz. É renovar sua mente com a palavra, é buscar o conhecimento que te falta, é mudar os comportamentos destrutivos, é andar em santidade progressiva. E se alguém te disse com autoridade que você carrega a maldição dos seus antepassados e que por isso sua vida não vai para frente nunca, essa pessoa te vendeu uma mentira teológica. Porque Efésios 1:3 declara que você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Todas, não metade, não algumas, todas as bênçãos já são suas. Se alguém te disse que você precisa fazer arqueologia espiritual, descobrindo pecados ocultos e secretos dos seus bisavós que você nem conheceu para poder ser livre, essa pessoa complicou drasticamente o que Jesus simplificou na cruz. Jesus disse de forma clara e direta: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não pediu a árvore genealógica espiritual dos últimos 500 anos. Ele pediu fé simples e arrependimento sincero. Se alguém te colocou debaixo de um espírito de medo paralisante, dizendo que você está amarrado por maldições invisíveis que você nem consegue identificar, saiba com certeza que isso não vem de Deus. 2 Timóteo 1:7 é claro. Deus não nos deu espírito de medo ou covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então para agora de procurar maldição imaginária onde ela não existe. Para de dar poder e autoridade para o que Jesus já destruiu completamente na cruz. Para de viver como prisioneiro acorrentado quando Cristo já te libertou totalmente. E começa hoje a viver na liberdade plena que ele conquistou para você com o próprio sangue. Quando o diabo vier te acusar amanhã de manhã, sussurrando no teu ouvido que você carrega os pecados e maldições da sua família, você levanta a espada da palavra e declara com autoridade. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quando alguém bem intencionado vier te oferecer mais uma libertação de maldições ancestrais que você supostamente herdou, você declara com firmeza. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão, porque você não precisa de mais um ritual religioso, você não precisa de mais uma revelação especial, você não precisa de mais uma sessão de libertação. Você precisa simplesmente crer de todo o coração que a obra de Jesus na cruz foi absolutamente completa, foi totalmente suficiente, foi perfeitamente eficaz. E se você crê nisso com fé verdadeira, você já é livre neste exato momento. Se esse vídeo destruiu uma mentira religiosa que você acreditava há anos, se essa verdade bíblica te libertou de um peso que você carregava, deixa um comentário aqui embaixo dizendo simplesmente: Eu sou livre em Cristo. E se inscreve no canal, porque a gente vai continuar destrinchando a palavra de Deus, versículo por versículo, trazendo verdade que liberta, trazendo conhecimento que transforma, trazendo luz que dissipa toda a escuridão de mentira religiosa. Porque Jesus declarou em João 8:32: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de fato.